A vitamina D vem sendo alvo de debates sobre o seu potencial como tratamento para pacientes com Covid-19. O pneumologista Rodrigo Todaro diz que o uso do complemento vitamínico não é recomendado para esses casos. Tem estudos já provando que o paciente internado com Covid, se a gente suplementar adicionalmente uma carga de vitamina D, ele não vai ter uma melhora dos sintomas nem uma redução de mortalidade usando um suplemento adicional de vitamina D. Então isso já é um mito que foi desmistificado. Então não é recomendado em pacientes internados com Covid suplementação de vitamina D. Mas e agora quem não tem Covid, mas tem uma carência da vitamina D? Será que a falta dela tem alguma relação com o contágio pelo coronavírus? Dr. Rodrigo explica que nesses casos a suplementação é necessária, mas isso não garante a imunidade do indivíduo. A gente sabe que alguns grupos de pacientes eles têm uma carência de vitamina D, alguns pacientes obesos, pacientes da cor negra, pacientes diabéticos e pacientes idosos já têm uma propensão a ter uma queda de vitamina D. Nesses casos, talvez seria bom que fizesse essa suplementação adicional. Não é estendida à população em geral, porque a maioria tem a vitamina D dentro dos parâmetros da normalidade, que ela é geralmente adquirida através de alimentos à base de proteína vegetal, proteína animal, peixes, carnes, leite, queijo e também pela exposição solar. Então, uma pessoa de meia idade que não tem essas comorbidades citadas, ele já tem a sua dose repleta de vitamina D no organismo. Não precisa fazer uma suplementação adicional pelo risco de contrair Covid. Nesses outros grupos citados, talvez tenha algum benefício para manter a sua vitamina D dentro dos parâmetros da normalidade. Muitos tratamentos bastante conhecidos dos brasileiros vira e mexe são sugeridos para a Covid-19, como a hidroxicloroquina, a ivermectina e a vitamina D. Vale lembrar que, aos olhos da ciência, nada disso garante a cura da doença. A tendência hoje é as pessoas tentarem achar uma medicação salvadora para a Covid. A gente sabe que na fase precoce não tem um medicamento específico ainda. Dentre elas, essas citadas, inclusive a vitamina D. Então, a gente sabe que tem pacientes que se beneficiam de alguns medicamentos naquela fase inflamatória da doença, entre o 7º ao 10º dia. Mas esses citados, incluindo a vitamina D, não tem estudos comprovando se repondo, por exemplo, no caso da vitamina D, ele vai ter uma evolução pior, melhor, ou se também já é da própria doença que ele tem de base, uma insuficiência renal, um paciente que tem diabetes, que ele já tem uma carência da vitamina D. E será que é a vitamina D mesmo que é a responsável por ele ter esse desfecho desfavorável da doença? Ou às vezes já é da própria condição clínica, da própria idade, do peso, às vezes o obeso tem vitamina D baixa, e não a carência de vitamina D específica. Isso carece de estudos ainda. Agora, o ideal mesmo é não pegar a Covid-19 e, ao mesmo tempo, manter o nível de vitamina D legal. Para não pegar a Covid, já sabemos quais são os cuidados. Agora, quanto à vitamina D, ela está presente nos alimentos e também na natureza, que nos oferece esse hormônio em abundância e totalmente de graça. E na dúvida, já sabe, sempre procurar um profissional. Sim, a vitamina D a gente consegue através da ingestão de alimentos ricos em proteína animal e vegetal e através da exposição solar. Tanto que alguns países, por exemplo, como a Inglaterra, eles recomendam que se faça suplementação no inverno, porque lá a quantidade de sol e exposição solar é menor e a vitamina D é um hormônio que tem propriedades de melhorar um pouco a imunidade, tem propriedades também de regular o metabolismo do sódio e do cálcio, favorecendo a deposição óssea, da matriz óssea. Então, todas as indicações da vitamina D são descritas, são várias, é um excelente hormônio, mas tem que ter indicação. Precisa para não se ter uma avalanche de prescrição, muitas vezes sem comprovação científica. A pessoa decide então tomar sol e acha que só o sol é suficiente para a reposição de vitamina D.
o que ela deve fazer? Se ela está com essa dúvida, se ela está com esse nível de vitamina D satisfatório no corpo ou não. O ideal seria procurar um profissional médico para fazer um teste, um exame de sangue, que já tem uma quantidade que a pessoa tem de vitamina D, se é satisfatória ou não. Se caso estiver abaixo, essa pessoa tem que fazer uma reposição de vitamina D de acordo com a prescrição médica, né? Então isso é o recomendado. Além da alimentação citada e além da exposição solar.